gente, como isso aqui é um vetor, né, isso aqui deve dar B, deveria ser alguma coisa desse tipo, né? Porque eu tenho que formar alguma coisa que é bilinear no campo, como ali, E2 e B2. Alguma coisa que é bilinear no campo, que é um vetor. Então, o único jeito de eu formar isso a partir de B e de E é pegar a BE. Quer dizer, mas deve dar menos um sinal ali ou mais. Acho que nem vai ter constante numérica. Então, o vetor de point fica, então, como a gente já esperava, o vetor de point ele dá o momento da propagação, né, do momento. O vetor de point ele vai estar na direção do E. E o E, como a gente já viu, está na direção do K. Então, a onda é longitudinal, né, então ela vai propagando, quer dizer, no caso eletromagnético, a coisa vai, o vetor de point é vetorial B, porque esses dois vetores estão no plano ortogonal, a direção de propagação, então o produto vetorial dos dois dá paralelo à direção de propagação. Mas aqui nesse caso não dá para fazer um produto vetorial entre os dois, mas de qualquer maneira o campo elétrico, a gente já tinha visto pelas equações, né? Ele é paralelo à direção de propagação, é longitudinal. Então o próprio campo elétrico vai levando, né? Vai dar a direção de propagação da onda, o fluxo de momento. Então é isso aí. Ainda mais para chamar atenção de uma outra coisa. A força também não é tudo. Pode calcular a força. Se quiser calcular, boa ideia. Se quiser calcular a densidade de força, a gente já sabe a densidade de força, né? Como se a gente pegar a equação, né? A lição que a gente tirou de março. Se a gente pegar a equação que tem aqui a corrente, o que a gente fez para poder tirar a equação de continuidade? Aqui era zero, a gente fez a contração dessa equação com G mi kappa alfa. Então, esse termo aqui, quando foi contraído com esse, deu a equação de continuidade, d mi, beta mi alfa. Do lado direito dessa equação, esse termo aqui vai persistir. Então, essa equação aqui está me dando a equação de conservação. Se eu pegar a componente espacial dessa equação, nós vamos ter aqui D0 e θ 0i. Se eu pegar, por exemplo, a componente espacial dessa equação. Então, isso aqui é o momento. Isso aqui é o vetor de point, nós acabamos de ver. A derivada temporal do momento, dp/dt, é a força. Então, a força de Lorentz, a força, se a gente então, tiver uma corrente interagindo com esse campo, né, da mesma forma que nós temos a força de Lorentz lá, que é mais QTB, a gente vai poder ver que a densidade de força sai daqui também. A densidade de força vai sair da derivada temporal do momento. Então, se eu vou pegar essa equação aqui, se eu pegar a componente espacial dessa equação, é o que está saindo daqui. Então, eu vou pegar, então, vamos dizer assim, a densidade de força de Lorentz, vamos colocar assim, o análogo, né, da densidade de força de Lorentz, componente I, vai ser o J mi kappa, G mi kappa, I. É a iésima componente desse lado aqui. Então, eu estou botando a menos um sinal aqui porque a pessoa vai lá, vai ter um sinal mais ou menos. Eu estou colocando assim, a forma da força. Então, como esse índice aqui é espacial, eu posso ter um índice temporal, quer dizer, eu vou ter algo desse tipo. G0J, vou botar aqui para G0, né? Então, esse índice aqui é espacial. Então, esse índice pode ser temporal e esse espacial, ou esse pode ser espacial e esse temporal, ou os três podem ser temporais. Então, eu posso ter G0J, G0, kappa, I. Esses dois índices estão contraídos. Como esse aqui é espacial, quando esse aqui é temporal, esses dois temporais estão contraídos. Mas se esse aqui é temporal e esse é temporal, esse aqui só pode ser espacial, vou contrair o J. Depois eu posso ter o contrário, G, espacial temporal,
espacial temporal, aqui. Ou então agora eu posso ter os três espaciais, né? Tudo espacial. Então eu vou poder ter aqui JK, G, JK. Então, como nós já tínhamos visto, né? Vai ser quase que imediato. Isso aqui, a menos mudança de índice, a gente não está muito interessado aqui. Esse termo aqui é igual a esse. Então dá um fator 2 aqui. E aí, esse termo que está aqui, isso aqui é εji. É a corrente, isso aqui está ligado ao campo elétrico, o que a gente chama de campo elétrico. Aqui pela dualidade é εj. E L, o Ezinho, o componente L. Esse cara aqui é a componente J, aquela componente J pequena que tem divergência zero. Então esse primeiro termo vai ser um produto vetorial. Então a densidade de força de Lorentz, a menos de fatores aí, ela vai ser a corrente J vetorial e depois esse termo aqui tem um epsilon JK, esse epsilon aqui também é JK/V, então isso aqui vai ficar aqui vai dar para nós o escalar magnético, V, e aqui vai dar aquela corrente epsilon JK, né? Então vou ficar aqui, essa força aí, tá certo? É a componente, então isso aqui para nós é epsilon JKL, e aí aqui é aquela corrente JL, e aqui é epsilon JKI, e o nosso aqui pareceria o campo B, isso é? Então, isso aí dá JK delta de F, isso aqui fica mais JV. Então, essa é a expressão da força de Lorentz. Então, quer dizer, nesse caso, né, a força, digamos, no setor elétrico, né, quer dizer, se essa corrente aqui faz o papel, essa corrente que faz o papel da densidade de carga que está associada a esse campo, isso aqui é a força de Coulomb nesse caso. E essa aqui seria a força de Lorentz, a força magnética. Então seria, se eu tivesse um objeto, quer dizer, como é que eu veria a interação, né? Então, porque esse cara aqui está ligado a essa equação aqui, rotacional de E igual a J. Porque é daqui que sai a lei de Coulomb, né? Divergência de E igual a ρ. No fundo, a equação de Coulomb ela é uma expressão da força coulombiana. Então, isso aqui seria o análogo da força coulombiana nesse caso. E essa força aqui é a força magnética. Bom? Então é isso aí. Então, tensor de energia, momento, a gente tem informação de tudo. Então, por exemplo, poderia ter dado uma tarefa aí, se alguém quisesse estudar, por exemplo, né? Como, né? Então, a tarefa poderia ficar assim, né? Poderia ficar uma tarefa, vamos dizer, meio de mecânica clássica, né? Ele poderia dar como estudar, vou colocar assim, né? A interação. Agora eu tenho a equação de força, eu vou estudar a interação de um objeto, por exemplo, de uma corrente J, né? O campo, vamos dizer assim, elétrico, entre aspas, né? O campo é pequeno, gerado tem uns trabalhos da década de 90 ainda sobre superfluidez em supercondutores, estudo de vórtices. Então, essa questão aqui está ligada, a questão que a gente pode ter uma ligação com o estudo de vórtices em supercondutores.
vórtices em superfluidez. Se alguém precisar, eu posso dar referência. Porque eu tenho uma tese de doutorado, um estudante meu, a gente um pouco uma questão semelhante, a gente descobriu uns trabalhos interessantes dos ingleses sobre a questão de superfluidos e a utilização desse campo tipo Calvi-Ramon na descrição de vórtices e superfluidez. Então, há referência, vou colocar assim, há referência sobre esta questão. Vórtice é o quê? Um redemoinho lá no... São redemoinhos, é como se fossem vórtices magnéticos, objetos assim, estruturas que se formam no supercondutor, no superfluido. Bom, então eu acho que esse campo aqui está mais ou menos trabalhado. Então, qual foi o suco, né, de todas essas discussões que a gente teve? É que nós conseguimos apurar que um tensor de Randall... faltou uma coisa que foi importante, que é a simetria de calibre, a simetria de gauge que está por trás desse campo. Então, vou colocar assim, simetria de gauge, né? Acho que isso é importante. Intrínseca. Então, nosso campo é esse campo aqui. A discussão que teve no início com o Dória, né, que era para lembrar lá do início das aulas, de 3 semanas atrás, era que nós então introduzimos um potencial antissimétrico. Tá? Desse potencial, nós introduzimos o chamado tensor de intensidade de campo, que é tensor de intensidade de campo, que é o rotacional, né? Na verdade, é o rotacional do BMI, que era o nosso BMI. E aí, nós observamos que esse GMK, por definição, por ser um rotacional, né, ele é dado desse modo aqui. Como no caso eletromagnético, o FMI, o rotacional do potencial vetor, o field strength do campo eletromagnético, é invariante de Gauge sobre a transformação de Gauge do campo amigo, aquela mudança, aquele deslocamento do campo. Aqui é a mesma coisa, simetria, quer dizer, o princípio de simetria que está por trás, né, que controla esse campo, né, está ligado a essa transformação aqui. Dmi pode ser transformado em Dmi, que é Dmi mais Dmi, vamos dizer assim, de uma função beta-mi menos Dmi de um beta-mi. É menos porque esse tensor é antissimétrico. Então, se nós substituirmos, né, se a gente construir esse objeto aqui, G', B', Beta é um vetor qualquer. É um vetor qualquer, um quadro de vetor qualquer. Então, se nós substituirmos essa transformação aqui, todas essas derivadas vão aparecer 6 termos com derivada. Vai aparecer 2 termos aqui, 2 termos aqui, 2 termos aqui. Simplesmente as derivadas dmi de um beta menos dmi, supondo que a gente está trabalhando com funções contínuas, né, suficientemente contínuas. Então, esses termos vão se cancelar da mesma forma que lá no eletromagnetismo se cancela dmi do alfa menos dmi do alfa. Isso garante a invariância de Gauge do FMI. Então, aqui, se a gente substituir essas todas derivadas, vão se cancelar e vai sobrar, então, os Bs, vão sobrar os Bs. Esse beta é uma função qualquer do espaço-tempo. É um quadrivetor que é uma função genérica do espaço-tempo. O ponto você está no espaço-tempo. Isso é um objeto local. E aí G' igual a G. Então a transformação, a simetria de Gauge que está em jogo aqui é essa aí. Não é a simetria do eletromagnetismo, é o gradiente de um escalar.
A simetria que está em jogo aqui é o rotacional de um vetor. Vamos ver aqui uma coisa só. Então, esse... Foi não? Eu estou dando uma comparação aqui. Sim. Me parece que essa simetria é bem parecida com um caso gravitacional, né? Só que no caso... É a soma, isso. Tem algum motivo por que disso? Eu consigo ver que a antissimetria faz esse problema de sinal. Isso. Mas o que tem de igual nos dois para aparecer a mesma liberdade de calibre? Qual é a conexão disso? Vamos dizer, não a conexão, a semelhança com o eletromagnetismo, né? Ambos, quer dizer, no caso do eletromagnetismo, o campo, né, o campo fundamental que vai descrever a tua partícula de spin 2 é um campo de rank 2 simétrico. Sim. Então, claro, você pode imaginar que você pode então fazer esse tipo de transformação. Vamos colocar assim. Vamos chamar aqui de um beta mi, mais dmi de um beta mi. O que está em jogo quando a gente compara essas duas coisas? Então vamos lembrar. Quando nós estávamos descrevendo esse campo aqui, nós vimos que esse campo aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, esse campo ele pertence àquela representação 1,0 mais 0,1. Foi material de discussão, acho que da segunda aula desse assunto. Então, esse campo aqui, em princípio, ele carrega duas excitações com spin 1. Uma excitação com spin 1 aqui e uma excitação com spin 1 aqui. Esse carregaria duas excitações com spin 1. Bom, e aqui vamos comparar com esse aqui. E esse campo aqui? Esse campo aqui, ele está na representação, 1,0 mais 1,1. Esse H vem de onde? Esse aqui é um campo de rank 2 simétrico. Mas ele está na teoria? Não, isso aqui é uma pergunta que o Felipe fez. Desculpe. Para comparar com a gravitação. No caso da gravitação, o campo que descreve o grávido é um campo simétrico de rank 2. Então ele está nessa representação aqui. Certo? E aí, esse cara aqui ele pode ter spin 0, spin 1, spin 2. Então, esse campo aqui ele pode trazer três excitações distintas: spin 0, spin 1, spin 2. Se eu quiser selecionar só essa, a simetria de calibre, qual é o papel da simetria de calibre? Como a gente aprendeu lá no eletromagnetismo. O papel da simetria de calibre é jogar fora do campo o grau de liberdade que você não quer. Então, lá no caso da simetria de calibre, nós temos o campo ami, que contém um spin 0, que é a componente escalar dele, a componente A0, e contém um spin 1. Mas eu quero usar esse campo para descrever o fóton, que tem spin 1. Então, a simetria de calibre dele, ela envolve o gradiente de um escalar. Então, uma função escalar arbitrária, então, com um escalar, eu posso eliminar um escalar. Quer dizer, esse escalar aqui é usado para calibrar justamente esse escalar. Jogar fora esse escalar aqui pode ser usado para eu matar esse escalar. De fato, quando a gente usa a fixação do gauge, como a gente discutiu na aula lá no início do curso, eu posso sempre trabalhar com uma configuração assim, ou seja, o meu ami tem divergência zero, tem parte longitudinal zero, ou seja, ele mata a componente de spin 0. Então, o papel da simetria de calibre é eliminar do teu campo aquele grau de liberdade espúrio que você não quer, mas que a covariância de Lorentz se obriga a ter. Quer dizer, quando você quer um spin 1 numa teoria invariante de Lorentz, você é obrigado a carregar o spin 0 por covariância de Lorentz. Então, esse spin 0 ele é trazido por uma questão da covariância, mas a tua física não quer ele. Então, você precisa de um princípio físico que elimine esse objeto sem quebrar a simetria de Lorentz, que é a escolha do gauge. Isso aqui é uma simetria que é invariante de Lorentz. Então, você usa esse parâmetro te permite fixar esse gauge, fixando esse gauge, você mata esse cara. Então, essa simetria de calibre te traz a esse gauge aqui te mata esse spin 0. Então, é isso que acontece no eletromagnetismo. Isso é o papel de uma simetria de calibre em qualquer modelo. Quando você se dispõe a descrever uma certa física, e aí a covariância te impõe que aquela física ela te obriga a ter objetos espúrios que você não queria, você tem que ter uma simetria de calibre. No caso aqui, eu tenho dois spins 1. E aí está excessivo. Eu
preciso mandar embora um spin 1. Aí eu penso, o meu parâmetro agora é um parâmetro vetorial. Então, um vetor pode matar um vetor, como aqui na simetria de Lorentz, na simetria de Gauge do eletromagnetismo. Um escalar, ele mata um escalar. Então, se eu quero matar um vetor, eu tenho que procurar um parâmetro vetorial. Tá, beleza. Então, essa combinação aqui, ela é importante, por quê? Porque isso aqui é o rotacional de um vetor. O rotacional de um vetor é um objeto transverso. Então, ele tem spin 1. Então, essa parte aqui, que é o calibre, que é, vamos dizer assim, a ambiguidade que eu tenho na definição desse campo, ela está localizada totalmente na parte transversa, que é a parte de spin 1. Então, eu vou ter a chance de, com essa transformação, matar um dos spins 1. Beleza. Mas sobra um spin 1. E aí a gente vai ver que depois tem um outro, mas sobrou um spin 1. Mas a gente não mostrou que esse campo é escalar, na verdade? Como é que pode, se ele descreve um grau de liberdade escalar, como é que ele pode ter spin 1? Mas aí a gente pode observar que um spin 1 pode ser o gradiente de um escalar. O gradiente de um escalar é um vetor, mas é um vetor com parte longitudinal só apenas, parte transversa é zero. Então, mas isso é uma outra questão que vem depois, a simetria de calibre está aqui. Agora, essa combinação então é oportuna, então quer dizer, no campo de Calvi-Ramon, parecida semelhantemente ao caso de Maxwell, no campo de Calvi-Ramon, o que vai acontecer vai ser isso. Eu vou ter a simetria, vamos dizer, é o rotacional de um vetor. Então, o rotacional desse vetor vai me permitir fixar essa condição de calibre, que é exatamente análogo do calibre de Lorentz. E essa condição de calibre está me dizendo o quê? Essa condição de calibre, ela tem um índice vetorial sobrando. Ela está dizendo, tem alguma coisa vetorial que é zero. Se ela tem alguma coisa vetorial que é zero, eu estou matando um dos spins 1. Então, eu estou matando um dos spins 1. Então, me sobra só um spin 1. Então, eu estou caminhando na direção correta. Agora, você está escolhendo um calibre. Estou escolhendo um calibre. A simetria me permite isso. Oi? Calibre determinado, Calibre determinado. para poder matar o spin. Como aqui eu escolhi o calibre de Lorentz, aqui eu escolhi o calibre de Lorentz para esse campo. Tá. Agora, essa simetria aqui, esse campo, por ser simétrico, a simetria aqui é mais. Então, eu já não estou mais pegando o rotacional de um vetor. Estou pegando, esse objeto aqui é uma composição de dois spins 1. Então, a composição de dois spins 1 é spin 0, 1 e 2. Eu preciso eliminar, se eu quero descrever uma onda gravitacional, se eu quero descrever um gráfico, eu quero descrever o spin 2. Então, eu preciso eliminar o spin 0 e eliminar o spin 1. Então, essa transformação de calibre aqui, ela vai ser justamente a transformação que vai me eliminar esse spin 0 e esse spin 1. Eu vou ter, na verdade, por quê? Porque um vetor, ele guarda um spin 0 e o spin 1. O vetor nunca tem spin 2. Então, com essa transformação, eu nunca vou poder mandar embora o spin 2. Por quê? Você consegue eliminar os outros. Eu consigo eliminar isso, porque o quadro vetor carrega spin 0 e spin 1. Então, a simetria de calibre, ela está sempre fazendo esse serviço para você. Sempre que você tiver, que quiser descrever um sistema físico, que você tiver um conjunto de graus de liberdade para descrever ele, mas aí a covariância, às vezes, te obriga a introduzir coordenadas espúrias. Esses campos, né, esses spins são espúrios ao teu processo. Você quer descrever uma onda de spin 2, você é obrigado a comprar o spin 0 e 1. Mas aí o princípio de calibre, a simetria de calibre, ela deixa eles entrarem, mas aí ela mata. Então você engana a covariância. Você tem a covariância quando você usa esse campo, mas aí a simetria que se agrega com a covariância, ela te permite matar isso aqui de uma forma covariante, tá certo? Então essa é a filosofia de qualquer simetria de calibre. Nesse ponto de vista é melhor, porque nos livros tem, quando introduz simetria de calibre, é uma coisa meio abstrata. Você faz uma transformação no campo. Você não sabe muito bem para que serve, né? E eles nem discutem muito isso da transformação de calibre, tem que ser covariante também. Isso. E toda essa questão fica um pouco obscura quando faz. Por Uhum. exemplo, não é qualquer imposição que você faz sobre o amigo que pode dar certo. Exatamente. Eu acho que eu gosto, né, de introduzir a simetria de Gauge dessa forma, porque eu acho que é uma forma mais física, no sentido que não é uma transformação que você faz, aí você bota uma derivada covariante. Aquilo é tudo muito legal, mas aquilo é a formalização de um raciocínio mais simples. Eu acho que o que a gente tem em jogo é o seguinte: eu tenho um sistema físico.
eu preciso descrever esse sistema físico por coordenadas. Mecânica clássica, coordenadas generalizadas. Numa teoria de campos, as coordenadas generalizadas são os campos. Então eu tenho um sistema físico, eu sei o que esse sistema físico descreve, é onda eletromagnética, descreve uma radiação transversal. Então eu quero descrever uma coisa que tem spin 1. Mas para eu descrever o spin 1 na relatividade restrita, a coisa mais simples que eu tenho é um quadro vetor. E aí ele naturalmente carrega o spin 0. Então eu preciso ter spin 1, mas eu preciso também ao mesmo tempo, ou seja, eu caso, mas tenho que trazer a sogra. Então, quando vocês quiserem eliminar a sogra, busquem uma simetria de calibre. Tá? A minha era muito boa, eu nunca consegui encontrar um calibre. A vida que eu não precisei encontrar um calibre, né? Mas se alguém, você já tem sogra, já está escolhendo o calibre, qual a sua sogra merece ser calibrada ou não? E para a mulher é mais complicado o negócio, né? Com o gelo é mais fácil. Mas então é isso, eu sou obrigado a me casar, eu quero spin 1, mas eu trago o meu spin 0. E aí, mas eu preciso eliminar o spin 0, eu quero que a minha física tenha só spin 1. Então a simetria de calibre é aquele ingrediente que eu uso para manter a covariância, eu trago ele, mas aí a simetria de calibre filtra ele e eu fico com o spin 1. Isso vale para qualquer sistema. Imagina se vocês quisessem descrever uma partícula que tem spin 3 meios. Isso vale para qualquer receita. O spin 2 a gente viu aqui. Para descrever o spin 2, o campo mais simples que tem spin 2 é o campo simétrico de rank 2. Para eu descrever o spin 3 meios, eu preciso combinar o spin 1 com o spin meio. Isso dá meio e 3 meios. Então, se eu pegar um campo que tenha um índice spinorial e um índice vetorial, se eu pegar um vetor que tem essas duas categorias de índice, o índice no setor espaço-tempo. Então, cada coordenada desse quadro vetor, P0 alfa é um spinor e Pi alfa é um spinor. Cada índice alfa vai de 1 a 4 no espaço spinorial. Então, tem 16 componentes aqui. 4 aqui e 12 aqui. 3 vezes 4. Então, com isso eu tenho certeza que eu estou pegando o spin meio e o spin 1. Meio com 1 dá 1 meio e 3 meios. Então, se eu quiser fazer uma física associada a um fenômeno que seja mediado por um campo de spin 3 meios, alguma onda que se propague com spin 3 meios, numa formulação covariante eu vou ser obrigado a conviver com o spin meio. E aí, fica claro, se eu quiser eliminar o spin meio, eu tenho que procurar o quê? Eu não posso procurar um escalar. Não posso procurar um vetor, eu tenho que procurar um outro spin meio. Então eu tenho que criar uma simetria de calibre que seja dessa forma. Psi alfa mais a derivada de um spinor, um campo spinorial. Então eu preciso de uma transformação, o meu parâmetro da transformação não é mais um escalar, porque o escalar elimina escalar, elimina spin 0. Vetor elimina vetor, spin 1 ou spin 0 e 1. Para eu eliminar o spin meio, eu preciso de um parâmetro que seja spinorial. Então é isso que o nome disso aqui é supersimetria. Então a supersimetria pode ser também pensada dessa forma. Imagina que eu tenho um sistema físico que seja descrito, que descreva uma onda fermiônica com spin 3 meios. Qual é a simetria de calibre, a única simetria de calibre que eu posso encontrar que me permita o spin 3 meios conviver com o spin meio, mas a física fica só no spin 3 meios e eu filtro o spin meio. É a supersimetria, isso aí que é a supergravidade. É tão simples quanto isso. É sempre uma simetria de conforto. É fácil, as contas que não, mas aí a conta é fácil. O que é fácil é a conta. Olha, eu poderia até fazer a conta, mas eu talvez não soubesse nunca buscar essa simetria. Acho que é muito mais difícil o cara que bolou essas coisas do que fazer cálculo com o Maple faz agora. Até uma pessoa tão burra quanto o Maple faz. Eu entendo essa como uma visão reducionista. Certo. Então você tem, você tem o grupo de Lorentz, e o grupo de Lorentz você dá um grupo de spins, e você do 0, 1, 2, você só é o 2. Agora, a questão também é você dizer o seguinte, será que eu não posso usar todos os spins 0, 1, 2? Só que cada um vai ter uma dinâmica inteiramente diferente. Pode. Então, desde que, claro, seja unitário, não essas coisas. Então, aí você teria, vamos dizer, um fóton, no caso do Amir, junto com o fóton
escalar. Então, se o grupo de Lorentz te dá representação meio-meio, voltando aí a invariância da luz, se essa representação meio-meio, eu não vou matar o fóton zero. Certo. Eu vou deixar ele existir o máximo Se possível. você quiser, você pode, claro. Só que daí justamente você começa a dizer, bom, o spin 1 tem uma dinâmica e ele tem Certo. uma outra dinâmica, Certo. entendeu? Mas os dois existem. Não, não, eu estou colocando o caso reducionista Maxwell. Estou falando Maxwell. Maxwell, ele mata o fóton de spin zero. Para Maxwell só tem uma onda transversa. Então o único jeito é colocar essa simetria de calibre. Agora você poderia dizer, não, eu quero fazer uma formulação em que a componente longitudinal também passe. Eu quero dar um sentido físico também para o setor de spin zero. Você pode fazer isso. Abre mão dessa simetria aí. Você já leu o livro do Gênio, então? Ai, adoro. Eu estou vendo a novela do Moisés, agora estou vendo a Terra Prometida. Não é? Cara, daqui a pouco eu tenho que me mandar. Não sei se a gente foi. Estou no terceiro capítulo da Terra Dúvida Prometida. boba Oi? dúvida boba que está surgindo agora. O fóton tem spin 0 ou 1? Vamos lá, vamos lá. Tem spin 1. Espião, isso. E o elétron tem spin meio. Isso. E quando você escreve as equações de Maxwell, você está pensando, você está determinado pelo fato do elétron ter aquela forma que tem a ver com os portadores de corrente Isso. e carga são elétrons, Isso. por ter spin meio. É, porque é espião. Não, isso O vai ficar fóton- discutido na próxima aula. Na próxima O fóton é o mediador da interação. Isso, o fóton é o mediador da interação. Tá. Tá fazendo Certinho. confusão, tá? A cabeça está organizada. Tá organizada aí. Fala aí, vai ver o que é. Então, mas eu, voltando Na visão do Gênesis. Do Gênesis, né? Certo. O Gênesis fala da luz. Em palavras aí, da falou, você está falando da simetria, né? Certo. Falou, ele, quer dizer, Deus fez a simetria da luz, né? Assim, lá dentro, lá, né? E daí, se ele fez a simetria da luz, ele fez para abundar e não para reduzir. Sei. Então, isso é um ponto delicado que na física atual, esses exemplos que você deu, é justamente Pra reduzir. ele pega e reduz. Reduzir ao máximo. Reduzir ao máximo. Então você tornar reducionista, você fica só em cima daquilo ali. É um ponto de vista que a física atual segue. A gente está falando aqui porque são os grandes pontos de vista que às vezes uma época segue e às vezes tem outros. Então, digamos, o outro lado é, digamos, eu vou abundar o livro do Gênesis, realmente, e daí eu vou ter que ter fóton escalar, fóton vetorial, meio, 3 meios, 0, 1, 2. Por exemplo, na teoria escalar tensorial da gravitação, você deixa passar o escalar. Então você faz uma teoria escalar tensorial da gravitação matando só o spin 1, por exemplo, é possível. Já é menos reducionista do que Einstein. Einstein, quer dizer, a onda gravitacional que foi descoberta recentemente, ela é puro spin 2, ela é quadricular. Então matou o 0 e 1. Então, a teoria de Einstein ela mata o 0 e 1. Então, como o Felipe observou, essa simetria aqui, ela está por trás da gravitação na relatividade geral. Ela é, na verdade, ela é uma versão linearizada da simetria de Gauge da relatividade geral. Então ela mata o spin 0 e mata o spin 1. Certo? Mas é uma postura reducionista, tá certo? Eu acho que você uma questão do grupo de Lorentz, essa representação, vamos falar assim, meio, ele é tipo de uma, vamos dizer assim, como uma célula tronco, Certo? que dela você pode tirar diferentes zonas. Pode. Entendeu? Sem dúvida. Assim, e a simetria é feita para você justamente te guiar às equações de movimento. Essa é a função da simetria. Essa coisa de reduzir grau de liberdade é uma outra operação. Não, é anterior, porque aqui nós nem falamos de equação de movimento. Aqui a gente falou só do aspecto, o que o campo potencialmente carrega. Então a simetria de Gauge, ela está ligada, quer dizer, a simetria de calibre, ela está ligada já assim à constituição do teu campo. O que aquele teu campo pode te dar que você quer ou não quer? O que aquele campo pode? Tá, só pegar aqui um exemplo. Vamos dizer que a gente pegasse um campo assim, um campo no espaço que tivesse a seguinte estrutura. Ele fosse, vamos dizer assim, antissimétrico em 2 índices aqui, e esse índice aqui fosse geral. Então, se ele é antissimétrico desses 2 índices, a gente já sabe. Daqui sai a representação 1, 0 mais 0, 1. Isso aqui é o que está dentro desse colchetinho aqui. E aqui
Isso aqui é a representação meio-meio. Vou só colocar aqui rapidinho. Então, isso aqui é o que está. Então, esse par de índices antisimetrizados é um 0 mais 0,1. E o par de. E esse capa aqui é meio-meio. Então, isso aqui vai ficar. Essa representação, isso aqui vai dar para nós. Representação 0 vezes meio-meio. Mais a representação 0,1 vezes meio-meio. Vamos ver aqui. Então, 1, 0. Então, 1 com meio pode dar meio. 0 com meio dá sempre meio. Esse com esse dá sempre meio. Agora, 1 com meio dá meio ou 3 meios. Então, eu vou ter meio daqui. O segundo termo é sempre meio. Então, vai ficar meio, meio. E 1 com 3, quer dizer, 3 meios, meio. Esse mais aí com bolinha é uma soma direta. É uma soma direta. E o vezes é um produto tensorial. Produto tensorial, exatamente. Agora aqui, esse cara, essa primeira relação aqui vai dar sempre meio. E essa aqui vai dar meio e 3 meios. Então, eu vou ter mais meio, meio. Mais meio e 3 meios. Então, vamos lá. Essa representação, isso aqui é antissimétrico de rank 2. Então, isso aqui tem 6 componentes. 6 vezes 4, 24. Então, esse campo aqui tem que ter 24 componentes independentes. Essa representação aqui é uma representação vetorial. É 2K mais 1 vezes 2J mais 1 vezes 2K mais 1. Então, essa representação é 4. Essa representação aqui é 2J mais 1 dá 4 vezes 2. Então, essa representação aqui tem 8 componentes. Essa representação aqui tem outras 4. E essa aqui tem 8. 8, 16, 4, 24. Então, tá, as 24 componentes, eu sei que as 24 componentes daquele campo, elas estão organizadinhas segundo esses múltipletes, segundo essas representações do grupo de Lorentz. Agora, essa representação aqui é spin. A diferença é a soma. Então, essa representação aqui tem spin 0 e spin 1. Essa representação aqui, a soma, ó, 3 meios mais meios dá 4. Então, isso aqui 3 meios mais meio dá 2, 2 spin 2. E a diferença, 3 meios menos meio, 1. Então, aqui eu tenho spin 0 e 1, aqui eu tenho spin 2 e 1. Aqui eu tenho spin 0 e 1, que é igual à primeira, e aqui eu tenho spin 2 e 1. Então, esse campo, no final do dia, ele vai coletar para mim 2 spins 2, 2 spins 2, né? 4 spins 1, obrigado, isso aí, múltiplo, e 2 spins 0. Vamos fazer de novo a contagem. Cada spin 2 tem 5 graus de liberdade, 2J mais 1, então 2 vezes 5, 10. Cada spin meio, 1 tem 3, vezes 4, 12. E cada spin 0 tem um componente, então 2. Então está 24. Então o 24 está aparecendo, esse número, 24 está aparecendo toda hora, né? 24 em termos de componentes tensoriais, 24 em termos de multiplicidade das representações do grupo de Lorentz e 24 em termos de componentes de spin. Então, nesse campo aí, nós temos 2 spins 2, 4 spins 1 e 2 spins 1. Esse é o... Então, o que eu sei, como você está falando, então, se eu olhar para esse campo, eu já sei o que ele potencialmente pode descrever. Agora, você pode se perguntar, o que eu quero que esse campo descreva? É o spin 2? É o spin 1? É o spin 0? O que eu quero tirar desse campo? Então, ele potencialmente, então, agora, isso que eu estou dizendo. A simetria de Gauge, ela vai entrar aqui. Você já tem que definir quando você encara o teu campo. Eu não impus equação de movimento, não impus dinâmica. Eu estou dizendo o seguinte, meu campo pode descrever o quê? O que ele carrega? Ele carrega aquele fechaço de feixe de partículas, feixe de excitações. Então ele pode ter 2 excitações de spin 2, 4 de spin 1 e 2 de spin 0. Agora, o que eu vou querer tirar desse campo? É o spin 2? É um spin 2 e um spin 1? É o spin 0. Então, o que eu quero que esse campo, na verdade, descreva para mim? Esse conjunto de coordenadas. Eu tenho 24 coordenadas, 24 coordenadas generalizadas, 24 componentes de campo, para descrever objetos que têm o spin 2 e o 0. Então, dependendo do fenômeno que eu vou estudar... Aí você tem que variar entre o cano distribuísta mínimo até o bônus máximo. Até o máximo, tá? Exatamente. Então, isso aqui, é aqui que a simetria vai entrar. Quer dizer, a simetria vai me dizer, eu posso reduzir ao máximo, ou eu posso ser, usando a palavra agora, holístico. Ao extremo, né? Então, o campo holístico. Né? Então, uma simetria mais holística ou uma simetria
mais restritiva, mais redutora. E Né? aí você usa a subassimetria para Aí eu- escolher quem você Isso. quer. Se você Aí- vai tirar um, se você vai tirar o zero, se você vai deixar o 2. Então, a simetria você vai ter que saber buscar. Ah, eu quero tirar tal, eu quero tirar aquele. Dependendo do seu problema também. Dependendo da tua, Aí da eu tua, acho que- da tua vontade. Do teu problema que dita para você o que você deve fazer. Aí que eu vejo, né, Então, a simetria, desculpa só para finalizar. Então, a simetria de calibre, ela entra aqui. Ela vai te ajudar a tirar do campo aquilo que você quer. Mas a pergunta é tão simples quanto isso? A vida, eu posso fazer isso para qualquer campo? Fala agora, depois eu dou a resposta. Estou chamando só a atenção dessa questão. o que eu estou querendo dizer, a gente falou da aula, o item não tinha sido todo simetria. Ah, sei. Mas eu acho que para mim, vamos dizer, o ponto é justamente você botou no campo. Aí esse aqui, qual é o que você colocou? Botou aquele. Você está com um conjunto de espinhos aí. Certo? Agora, qual é a dinâmica que eu vou dar para ele? Isso. E daí sim que eu vou começar a repensar em simetria. E não precisa ser super simetria. Não. Tá. Não precisa assim, Não. objetos estendidos, todas as coisas que a gente vai dizer, normalmente foi educado. Você, bom, eu estou com isso aqui, se eu quiser fazer uma coisa holy, todos integrados, eu sou holista, né? Então eu vou ter que encontrar uma maneira para todos andarem juntos. Claro. Esse é o unitário. Não É. tem problema. Aí tem vários. Tem outro problema. Mas não vamos pensar nisso. Não, vamos dizer classicamente. Daí, como você joga a simetria para pegar um, para pegar dois. Eu acho que isso é um ponto, Essa é a ponto questão. mais interessante do que supersimetria, do que o objeto estendido. A simetria te dá isso. Agora, claro, uma etapa que vem depois é depois que você colocou a simetria, que você decidiu o que você quer tirar desse campo que reproduz a tua física. Então, aí, a partir da simetria, você vai impor uma ação lagrangiana, né? Ou seja, você vai impor as suas equações de campo. Então, a simetria, ela já te ajudou a selecionar o que você quer. Agora, você vai ter que escrever equações de campo que sejam covariantes segundo aquela simetria. Covariantes segundo a simetria proposta. E aí, a equação de campo, ela pode ainda te ajudar a reduzir mais coisas. E aí esse campo vai estar sujeito a certas condições. E essas condições podem dizer que de repente uma coisa não se propaga, um modo longitudinal de um vetor não se propaga. Então, o que acontece com as equações de Marx? Né? Quando você usa as equações de Marx, a gente viu lá no nosso curso, quando a gente usava a equação de Gauss, de divergência de E igual a zero para a radiação livre, a gente acabava mostrando que a componente φ, que é o A0, né, ela é zero. Então, a minha onda livre, ela só é descrita pelo potencial vetor. Ela é zero. O gauge chamado gauge de radiação, pois Só não? por curiosidade, o processo inverso você não conseguiria O fazer. processo Inverso. seria, Das equações de campo e você chegar na simetria. pode também. Você pode também. A partir das equações de campo, você pode buscar esse nível. Você pode olhar, aliás, foi assim que foi feito com o eletromagnetismo. Pelas equações de Marx, você chegou na invariância da luz. Você viu que as equações de Marx eram compatíveis com a invariância de Lorentz. Então, você pode chegar, a partir das equações de Marx, você tira esse. É mais complicado, mas você pode. Mas eu acho que ainda, desculpa falar, aí você perde o sentido original. Porque Certo. qual é o sentido original? É você comparando com célula-tronco. Não fragmentismo. Você quer tirar, vamos dizer, fazer um pâncreas, o spin 2, um fígado, né? Você quer criar órgãos, certo? E daí que vem, como é que eu vou criar esses meus órgãos, criar esse meu corpo? Às vezes quando eu quero criar um átomo que tem spin 2 e um de zero, de uma maneira interligada, não precisa ser só tudo sumido interagindo com o outro. De uma maneira mais integrada, é outra física. Assim, e daí que vem o seguinte, vamos dizer, a simetria, ela agir como célula-tronco. Assim, eu acho que esse é um ponto assim, é um ponto, vamos dizer, até dizer assim, mais artístico. Assim, de você dizer, bom, agora eu vou ter que pensar, sem estar fazendo princípios de conservação de energia, não o princípio da natureza.
Eu estou querendo fazer uma construção da natureza que tenha spin 2, 1 e 0 daquela É a maneira. tua interferência, você quer isso e você pode fazer isso. E aí, claro, você vai fazer isso e vai verificar se isso que você fez é compatível com algumas condições que uma boa teoria deva ter feito. Só queria passar essa lição para vocês, né? E aí a gente viu nesse caso aqui que usando a simetria a gente já reduziu um spin, aí sobrou um spin 1, tanto é que vocês viram, sobrou o quê? Sobrou um campo vetorial e um pseudo-vetor, e um escalar. Um campo vetorial e um escalar, eles formam um quadro-vetor, é o que tem spin 1. Só que as equações foram tais que quem mandava em tudo era o escalar. Na verdade, o que a gente mostrou com aquela equação? A gente mostrou que tinha uma equação assim, ó. Acho que é rotacional. O gradiente de B igual a 1 sobre C dE dt. Trabalhou, chegou a essa equação aqui. Então, essa equação aqui está me dizendo o seguinte: no espaço de Fourier, isso aqui fica a frequência vezes o campo. E isso aqui é um gradiente. Isso aqui é um K. Então, o que a gente está basicamente mostrando? Que esse campo elétrico, ele é fixado pelo gradiente de um escalar. Então, o vetor que está aqui é um vetor falso. Na verdade, a gente está mostrando que aquilo que teria o spin 1, que tem o spin 1, que é o vetor, ele é o gradiente de um escalar. Então, o gradiente de um escalar não tem parte transversa, não tem rotacional. Ele só tem a parte longitudinal. Então, ele é o puro spin zero. Então, a equação de campo foi mais decisiva ainda, porque a simetria de calibre, ela me matou um spin 1 e me reduziu a um spin 1. Então, em princípio, se eu não olhasse as equações de campo, eu ia dizer, não, esse campo está descrevendo spin 1. Mas aí eu entrei com a dinâmica. Aí eu vou entrar. Esse campo não são soltos, eles não são só um conjunto de campos sujeito a um conjunto de simetrias. Eles são um conjunto de campos sujeito a um conjunto de simetrias, e aí a simetria me matou um spin 1 e me deixou outro spin 1. Agora, o outro dado é a equação de campo. A equação de campo me mostra que esse spin 1, na verdade, é o gradiente de um escalar. O gradiente de um escalar, no final do dia, é um escalar, que é um vetor sem parte transversa. Então, é um vetor que só tem divergência. Então, na verdade, esse spin 1 se reduziu a isso. Agora, isso aqui foi fruto das equações de campo. Então, é isso que a gente está discutindo aí. Agora está chamando a atenção, que eu estou tentando explicitar para vocês. Além da simetria, depois eu tenho que olhar as equações de campo. As equações de campo podem me restringir mais ainda. Então, no caso da gravitação, vai acontecer. As simetrias, tem spin 0, 1 e 2, as simetrias matam, mas ainda a equação de campo vai restringir mais, porque vai dizer que esse spin 2 não tem 5 graus de liberdade. O gráfico não vai ter aí os 5 graus de polarização. A simetria, as equações de campo, que vão ser as equações de Einstein, na verdade, elas vão me matar essas componentes. Elas vão dizer, não, esse gráfico não tem massa zero. Se ele tem massa zero, ele só tem 2 polarizações. Então, em vez de ter 5 graus de liberdade, meu gráfico tem 2 graus de liberdade, que são a polarização mais 2, helicidade mais 2, helicidade menos 2. Então, o que a gente tem que tirar do equação, está sendo uma teoria clássica de campo, o que a gente está fazendo aqui o tempo todo, a gente escolhe um campo, e aí o campo, a gente tem que compreender qual é o conteúdo de excitações desse campo. As excitações, a gente chama conteúdo de spins. Então, essa é a primeira etapa do processo. O que significa isso? Escolher os graus de liberdade, escolher as coordenadas generalizadas. Não tem problema. Eu tenho uma barra rodando pendurada numa mola. Como é que eu vou fazer o Lagrangiano? Vou ter que pegar a coordenada do centro de massa da barra, o ângulo, não sei o que. Aquelas coisas todas e encontrar um conjunto de coordenadas generalizadas. Então, eu encontrei. Só que, meu conjunto de coordenadas generalizadas, agora, sendo uma teoria de campos, eu tenho que levar em conta o princípio de covariância e eu posso ter uma mistura de spins. Aí eu tenho que ver do campo como é que eu vou trabalhar o conteúdo de spins. Então a primeira etapa é a simetria. A simetria que vai regular, que irá, vamos dizer assim, selecionar as possíveis excitações. Aí isso já me restringe.
Aí em seguida, então a primeira etapa. Então aqui eu cheguei já com o campo e um conjunto selecionado de excitações. Agora, esse conjunto de campo vai estar sujeito a equações de campo. Então aqui vão entrar as equações de campo. Então as equações de campo, elas ainda podem, quer dizer, elas vão me dar os campos, vão me dar ainda um conteúdo, vamos dizer, completamente reduzido, então o conteúdo reduzido ao máximo. De excitações. Então, eu vou saber no final dessa cadeia toda o que realmente está diferente. Então, o cabo eletromagnetismo que está passando é o fóton transverso. É o fóton de Maxwell transverso. O fóton de spin zero morreu no meio do caminho. Aqui, no caso que a gente pegou do Calbi Ramon, tinha dois spins 1, a simetria me selecionou um spin 1, aí eu joguei as equações de campo e as equações de campo mostraram que esse spin 1 na verdade é falso. É um falso vetor. Ele na verdade é um gradiente de um escalar. Então quem manda na teoria é um escalar. Então acabou-se. Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que é uma teoria de Leibniz. Uma teoria de Young-Mills é isso. Aí claro, aí tem um monte de adereços, a gente vai colocando, mas a essência da discussão é essa. E sempre é possível eliminar esses graus de liberdade? Essa é uma questão importante. Até onde isso pode? Então, problema em aberto. Numa teoria de campos, para partículas pontiformes, não estou falando de teoria de Corp, que é o objeto estendido, mas numa teoria de campos para partículas pontiformes, nós só conseguimos fazer isso até spin 2. Esse é o limite do nosso conhecimento. Spin 3 meios, spin 5 meios, então spin maiores do que 2, questão em aberto. Isso se nós tivermos restrito ao universo das teorias de campo para partículas pontiformes. Se nós introduzirmos objetos estendidos e começarmos a falar de corda, aí a situação é outra. Esse teorema, quer dizer, a gente não tem essa restrição. A questão é, se nós estamos falando de campos clássicos usuais, né, nós não temos, nós conseguimos até encontrar os princípios de simetria que nos deem o conteúdo de spin correto. Então a gente consegue, para campo de spin 3, de spin 5, qualquer que seja o campo de spin alto, eu consigo sempre selecionar as simetrias e consigo controlar de uma boa forma o conjunto de excitações. Agora, a questão que não se tem solução ainda é como colocar esses campos em interação. Então, a questão que nós temos é, nós conseguimos construir o campo para qualquer spin, conseguimos selecionar as simetrias para qualquer spin, conseguimos construir equações de campo livre para qualquer spin, mas o campo livre, no momento que esse campo começa a interagir, as teorias que descrevem campos com spin maior do que 2, elas apresentam violação de causalidade. Então, tem um problema aí que a gente não sabe resolver, que é, para spin maior do que 2, a gente tem violação com interação. Se o campo estiver livre, não tem problema, mas se a gente quer, na verdade, o que você quer é botar o teu campo em interação, que é interação. E aí, se a gente colocar campos de spin maior do que 2 em interação, a gente tem problema com violação da causalidade, e a gente tem problema também com violação da localidade. Campo, numa região, não depende só dos entornos daquele ponto. Você não consegue ter uma teoria só diferencial. Você precisa pegar contribuições do campo de regiões muito afastadas. Então, a quebra da localidade parece estar me indicando que a solução são as cordas, são objetos estendidos. Então, numa teoria de cordas, se você parte do pressuposto que o objeto fundamental é uma corda e que essa corda pode vibrar com spins mais altos, ela pode apresentar excitações de spins mais altos. Então, a descrição de spins maiores do que 2 em interação, hoje, ela só é bem resolvida no âmbito da teoria de cordas. Mas,
Se a gente está falando de campos para descrever partículas pontiformes, né, campos locais, eu quero descrever, estou pensando sempre na descrição idealística de partículas pontiformes, que é o que a gente faz em geral. Então aí a gente tem esse problema. Então é um problema em aberto. A questão é, nós não conhecemos a saída, tem algum ingrediente que eu tenho que colocar mais, ou o problema realmente não tem solução. Será que é só teoria de cordas, né, que resolve a questão? Então essa é uma questão em aberto. Uma questão interessante, só que não é um problema de doutorado, porque pode levar muito tempo. Né? Assim, é um problema de vida, né? Um projeto de vida, mais do que um projeto de... Mas é uma coisa interessante. Né? Agora, claro que existem contribuições parciais. Você pode pegar essa questão, dessa questão, buscar um problema menor, que você vai atacar numa certa frente. Vou considerar o caso do spin 3, vou tentar estudar as possibilidades de eu ter uma teoria muito, assim, exemplos muito restritivos que sejam de um spin 3 em interação. Aí a gente pode buscar, mas assim, o problema em geral, como um todo, é um problema muito grande. Tá? Mas a questão é simples, a questão é essa. Então a tua questão, Giovanni, é um pouco essa. Em princípio a gente pode fazer para tudo, mas quando você coloca interação, você para no spin 2. O spin 2 é o limite do nosso conhecimento. Spin 5 meios, só livre, spin 3 só livre, e assim vai. Agora, se você vai para a teoria de cordas, você abre mão da localidade. E aí essa questão você pode trabalhar com spins mais altos no âmbito de teoria. Agora, uma pergunta, na corda a violação de causalidade também morre? Morre. Você tem uma corda que é não local, mas você tem causalidade. Não, você não perde a causalidade. Não, mas essa violação Não acontece. Não acontece. Teoria de corda não acontece. Você tem uma coisa não local, porém causal. E o spin de monopólio de Dirac é meio? Não. Não? Não. O spin do monopólio de Dirac deve ser vamos dizer assim, o monopólio, ele, na verdade, quer dizer, isso se entendeu bem mais tarde, só que eu entendi na década de 70. O Olive lá, com o Kodak, esse pessoal. Então, o monopólio, você pode ver, o monopólio é dual no setor de bósons vetoriais. Quer dizer, o monopólio magnético seria um objeto dual dos W mais, W menos, então, da interação fraca, da teoria eletrofraca. Então, o monopólio, na verdade, deve ser um objeto de estímulo. Mas aquelas transformações de dualidade, elas levam carga elétrica e carga magnética, coisa assim. Então, não teria que ser o mesmo. Quer dizer, ali o monopólio de Dirac é muito restritivo, porque o monopólio de Dirac, você está pensando realmente numa partícula pontiforme. Se você falar, e ele é de massa zero, mas se você introduzir massa para o monopólio, que é o que você espera que aconteça, que o monopólio seja massivo, então ele passa a ter spin 1. Spin 1, né? Essa não perfeita, não. O que faz aparecer essa violação de causalidade quando você vai para spin mais alto? É a estrutura das funções de Green que te dá isso. Porque você, quer dizer, a função de Green está descrevendo para você o que é a causalidade. Só que quando você tem spins mais altos, você tem derivadas mais altas atuando na função delta de Dirac. Então, do ponto de vista matemático, né, quer dizer, o que você tem é distribuições com derivadas de ordem mais alta. Isso aí pode dar problema. Isso aí é que viola a causalidade para você. Se você olhar a função de Green do teu problema, você não consegue, no caso de Maxwell, a gente consegue separar a função avançada da função retardada. Você pega os potenciais avançados e os potenciais retardados. Quando você tem spin 2 também, spin 2 também, dá tudo certinho. Quando você tem spins mais altos, você não tem problema de separar a solução avançada da solução retardada. Isso é a resposta matemática. A parte física, o mas insight em cima disso não... O que você acha que poderia ser? O que seria um campo de spin mais alto? Né? O que o spin pode estar te dizendo que vai prejudicar? Que vai prejudicar? O spin, ele quanto maior é o spin, mais graus de liberdade você pode ter. Então, e esses graus de liberdade, eles podem estar misturados, eles podem ter certos acoplamentos que os spins mais baixos você consegue desfazer. Então, uma onda que é emitida por uma componente de spin, ela pode interferir com uma outra onda emitida por outra componente de spin. Você tem uma interferência de modos que essa fonte emite. Isso aí pode violar a causalidade para você. Então, na verdade, tem uma explicação física por trás dos spins. Só que deixa eu colocar para vocês, já para terminar. Você o fotomassivo. Que tem? Onde é que está? O fotomassivo? Você diz em termos de representação, em termos de quê? Você diz que o
a ideia toda dessa instrução de cair. do Ramon É chegar no. Calma, vamos lá. É o ponto que eu ia levantar agora com vocês. Vista, vai dar tempo? Não, dá coisa de 10 minutos. Eu estava quase botando a minha mão no fogo que o espinho do monopólio dizia que era dele. Entendi. Entendi. Não. Porque no fundo, você observa bem, o monopolo, ele não é descrito por um termo. A configuração que te dá o monopolo magnético é essa configuração aqui, ó, esse potencial. Qual é o campo do monopolo de Dirac lá? É aquele campo G, né? Vamos dizer assim, sobre 2πr, 1 mais ou menos cosseno de θ sobre seno de θ. Esse aqui é o campo que te dá rotacional de B. Se tirar o rotacional de B, D rotacional de A, te dá isso aqui, né? G dá um monopolo futiforme. Então, se você tirar o campo desse monopolo, você tem que ter o B, é isso aqui, né? É G sobre 4π, R2, esse aqui é o campo do monopolo, o campo magnético do monopolo. Mas agora, por trás desse campo tem um potencial. Que é aquele potencial que puxa. Que é circular. E aí, aqui não é um vetor. Então não pode ter espinho meio. Tá? Vou pensar. Então. Beleza. Então vamos chegando lá. Caminhada longa. Vamos chegar no espinho 1, está quase chegando lá. Vamos ver então o seguinte, olha como é que as coisas acontecem, a quebra de uma simetria o que faz. Então, suponhamos, nós tínhamos falado o seguinte, o nosso lagrangiano de Calvi-Ramon, muito parecido com o lagrangiano de Marx, era esse aqui. Colocava um sexto de G k ao quadrado, vou repetir todas, aí daqui saía a equação saíam as equações de campo, dmi G k igual a zero, dmi G2mi igual a zero, e aí é que saía que o campo de Calvi-Ramon escreve um escalar. Um grau de liberdade. Certo? É essa a história. Agora vamos pegar o campo de Calvi-Ramon próprio. Vou introduzir exatamente o que a gente fez com o Maxwell. Introduzir o termo de massa. Um sexto de G' ao quadrado, mais um meio de M2, deixa eu botar aqui um parâmetro, mais um meio, Xi, Dmi ao quadrado. Lembra quando a gente fez próprio, a gente botava esse termo aqui, você que é o doutor em troca aí, meu. Então, esse termo, a mi ao quadrado. Aí eu vou tirar as equações de campo aqui, as equações de campo vão dar isso aqui para mim, Dmi, G, Mi, Mi k, mais Si, Dmi k, só tirar as equações de Euler Lagrange, fazer o princípio variacional. Então eu ganhei agora isso aqui, ganhamos uma equação aí, que está muito parecido com o próprio. Não, perdemos em variacional. Então, esse campo aí perdeu, porque se eu fizer aquela transformação de Gauge, vai aparecer um monte de derivada aqui. Então, quer dizer, a simetria de calibre foi perdida. A simetria de Gauge, de Calvi-Ramon. Como da mesma forma, Maxwell própria quebra a simetria de Gauge de Maxwell. Aqui, esse termo aqui quebra a simetria de Gauge de Calvi-Ramon. Violada pelo termo Xi. É exatamente como aconteceu com o Proctor lá no caso de Marx. Então a gente ganhou essa equação aqui. Vou fazer o seguinte. Então pegamos a equação de campo. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Vamos pegar a equação que nós tínhamos aqui. Dmi, pegar a identidade de Bianchi. Dmi, G, Mi, K lambda. Menos Dmi, GK lambda Mi. Mais dk d lambda mi menos d lambda g mi k. Olha assim, essa aqui é a identidade de Bianchi. Vamos aplicar uma derivada aí nessa equação.
aplicar uma quadra divergência aí nessa equação. Vou colocar aqui o DI. Então isso aqui vai ficar da Lambertiano do GMK lambda. Aí aqui vai ficar menos DI G capa lambda. Isso, né? Isso daí, aplicando aqui, mais D capa DI G lambda DI e menos D lambda DI G mini capa. Né? Então lá a gente produziu o Lambertiano. Aqui a gente vai estar produzindo esse termo aqui, DMI, GMI, tá? Isso aqui vai me produzir. Então, fazendo esses termos aqui, eu não vou nem. Isso aqui é óbvio. Agora usa a equação de campo, que é sempre que tiver essa divergência, isso aqui vai ser proporcional ao B. Então, esse termo aqui, a menos de um sinal, ele vai sair proporcional ao B. B capa lambda. Esse termo aqui vai sair proporcional ao B, a menos de um sinal, ao B mini, lambda mini. E esse termo aqui vai sair proporcional ao B. Tendo a equação de Euler, eu uso, reconsulto a equação. Vai dar aqui B e K. E aí os sinais vão sair certinhos, de tal maneira que eu vou produzir aqui DMI, BK, MI, blá 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 blá, vou produzir a combinação que vai sair daqui, vai me dar exatamente o G. Então essa equação vai dar para nós da Lambertiano mais Si atuando em G, Mi, K, lambda, ou G de Mi, sei lá, tá bom? Integrado esse G, Mi, e capa igual a zero. Isso é a equação de Fly-Gordon, né? Essa é a equação de Fly-Gordon. Estou mostrando que esse campo agora adquiriu massa. Então a massa está aqui. Aquela relação lá aquela relação lá, da Lambertiano, né? Ela é ômega 2 sobre C2 menos K2 mais Si igual a zero. A chamada de Fourier dessa equação. Isso aqui é a relação entre energia e momento, né? Aqui vai ficar E2 igual a P2C2, no por H cortado, mais aqui o M2C4, onde essa massa está ligada. Claro que isso aqui vai indicar que o Xi deve ser negativo, vamos dizer assim, mas não importa, vai ser uma massa positiva. Esse Xi é um parâmetro geral. Se eu colocar esse Xi negativo, isso aqui vai sair direitinho com a massa positiva. Então esse campo virou massivo, beleza, então esse campo é massivo, está ótimo. Muito bem, então esse campo agora eu sei que eu estou descrevendo um objeto massivo, mas esse objeto massivo perdeu a simetria de gauge. Então, eu não estou filtrando aqueles dois spins 1. A simetria de Caribe foi perdida aqui. Então, esse campo... Aqui não está aqui, aqui tem simetria de gauge, né? Aonde? Aqui em tudo isso aqui. A equação de campo. Na equação, essa lá do meio do quadro, Isso. e não violou a simetria de gauge. Mas você tem a simetria, porque na verdade é que nem Maxwell, você quando mostra a equação de você mostra a equação de... Bom, vamos fazer o seguinte aqui, vamos usar a condição que sai dali, condição subsidiária. Vamos aplicar, a equação de campo tá onde? Já está aqui, deixa eu botar aqui, DMI, vou botar aqui, DMI, G mini capa, vou botar aqui, mais que Si, BN capa, igual a zero. Então, dessa condição aqui, sai isso aqui, ó. Se eu aplicar DNI nessa equação, aplicar um quadro de divergência aqui, sai para nós DNI, BNK igual a zero. Exatamente como um campo de Klein-Bond. Vamos usar isso aqui que é importante para nós. Essa condição aqui sai exatamente como no campo de Klein-Bond, como no campo de Proca, que saía para nós DNI, AMI igual a zero. Lembra quando a gente tinha o campo de Proca? A gente ganhava essa condição aqui como condição subsidiária. A equação de Maxwell era essa aqui, ó. DMI, FMI, com o termo de Proca, aqui aparecia o ANI igual a zero.
Aí a gente tomava a quadroddivergência dessa equação, como isso aqui é diferente de zero, a gente tirava que o dmi ali é igual a zero. Era a chamada condição subsidiária. Vamos colocar aqui, a partir dessa equação, deixa eu apagar isso aqui, depois a gente volta aqui. Vamos pegar a condição subsidiária, deixa eu apagar aqui. Então, essa condição subsidiária, que é uma condição que provém da equação da dinâmica do problema, né? Ela está me dizendo o seguinte: dmi igual a zero. Então, vamos abrir essa equação aqui. Vamos pegar a componente zero dessa equação, pegar ni igual a zero. Se ni igual a zero, essa equação está me dizendo isso: di zero igual a zero. Só me sobra essa possibilidade. Agora, se o ni é uma componente espacial, eu vou poder pegar d0i mais dji igual a zero. Então, a primeira equação, ela está me dizendo que, vamos dizer, a divergência, aí a gente ia chamar, lembra que a gente ia chamar esse campo B0i de um potencial vetor x, e tinha chamado BJ, nós tínhamos associado a um potencial vetor y. Então, a primeira equação, ela está dizendo para mim que a divergência de x é zero. E a segunda equação, ela está me dizendo que ddt, estou esquecendo 1 sobre c, estou só colocando aqui a derivada temporal, basicamente a derivada temporal do x, mais, isso aqui era epsilon j, acaba dizendo que vai dar o rotacional. Rotacional de quê? Rotacional do y igual a zero. Então, essas são as duas condições. São as duas condições que saem dessa equação aqui. Certo? Vamos imaginar o seguinte: se essa equação então está me dizendo o seguinte: meu campo x ele tem divergência zero. Então, ele só tem rotacional. Meu campo y, quer dizer, o rotacional do meu campo y, que é a parte transversa dele, está ligada ao campo x, eu determino pelo campo x. Então, vamos colocar a coisa dessa maneira. Se eu vou para o espaço dos momenta, isso aqui está me dizendo o seguinte, vamos pensar assim: P escalar x, estou fazendo transformada de Fourier. Quando eu escrever esse x aqui, obviamente é a transformada de Fourier do x. P escalar x é igual a zero, ou K escalar x é igual a zero, transformada de Fourier dessa equação. E essa aqui está me dizendo, ômega, que é a frequência, né, ela vem com energia. Então, energia vezes x, e aqui vai ficar mais um momento vetorial y é igual a zero. Então, isso aí é o campo, vamos dizer, a gente está ali dando a representação do campo no espaço de Fourier. Se nós estamos fazendo a correlação entre campo e partículas, aqui eu vou para o espaço de Fourier, isso aqui vira vetor de onda, isso aqui vira frequência, e isso aqui vira vetor de onda. Se nós vamos fazer a representação, a correspondência campo-partícula, então vou multiplicar por h cortado, isso aqui vai ficar um momento, vou multiplicar o ômega por h cortado, vai virar energia, e vou multiplicar esse K por H cortado, vai virar um momento. Então, estou escrevendo essas equações agora dentro de uma visão corpuscular. Então, se eu estou, essa partícula é massiva. Se eu estou no referencial de repouso, P é zero. P é zero. Então, eu mostro que X é zero. No referencial de repouso, X é zero. Então, no referencial de repouso, esse objeto aqui tem dois vetores. Ele seria a correção de dois vetores. No entanto, no referencial de repouso, a gente vê que o x é zero e esse campo, na verdade, só tem componente y. Se a gente olhar a representação do grupo de Lorentz, se a gente escrever isso aqui em forma matricial, quem é o meu BMI? Vamos colocar aqui essa nossa matriz aqui. Antissimétrica, então a diagonal é toda zero. Aqui é B01, B02, B03. Então isso aqui é x1, vamos dizer, x2, x3. Menos x1, menos x2, menos x3. Estou dando só grosso modo, tem sinais aí, mas é antissimétrico. Então isso aqui é o B0i. B01, B02, B03, B01, B02, B03. Aqui é o B12, que é o y3. Aqui é o 1, 2,
2, 1, 3, que é menos y2. Então esse carinha aqui é menos y3, certo? Tá aqui. Esse carinha aqui é y2, esse cara aqui é 2, 3, então isso aqui é y1, isso aqui é y1. Então está aqui, esse é o meu campo. No referencial de repouso, eu mostrei que x é zero. No referencial de repouso, pelas equações de campo. E eu posso ir para o referencial de repouso porque eu sei que o meu objeto é massivo. Então me sobrou apenas desse campo a componente vetorial. Então o fato de eu agora ter colocado massa e ter perdido a simetria de gauge, o campo, quando se tornou massivo, ele passou a ter spin 1. Ele não tem mais spin 0. Quando o campo era sem massa, no caso anterior, tudo ficava determinado pelo vetorzinho magnético dele, pelo escalar magnético. Então, meu campo tinha spin 0. A minha onda era longitudinal e meu E era do tipo KB. Agora, o fato de ter massa me gerou essa condição. E aí você acrescentou um spin. E aí eu fui, e aí com isso, essa equação me mostra que no referencial de repouso eu posso dizer, esse cara é zero. Então, esse campo que aparece não sendo zero, ele simplesmente é um efeito de movimento. Se eu estiver no laboratório, eu vou estar vendo um campo X que é, na verdade, efeito de movimento do campo Y. Mas no referencial de repouso, esse cara aqui é zero. Quer dizer, toda a componente X que for gerada, vai ser gerada como transformação de Lorentz desse Y a partir do referencial de repouso. Então, o fato agora do campo ter ganhado massa e ter perdido a simetria de calibre fez com que o problema se modificasse drasticamente. Antes eu tinha 2 spins 1. A condição de calibre me matava o spin 1 e a equação de movimento me dizia que esse spin 1 era o gradiente de um escalar. O meu problema era o escalar. Agora, eu quebrei a simetria de calibre, mas a equação de campo me matou um spin 1. Que é o X. Eu não tem mais simetria de calibre, ele morreu por obra e graça da equação de campo. E sobrou um spin 1, eu não posso fazer mais nada, eu não consigo, ninguém disse que o rotacional, que esse Y é o gradiente de alguma coisa. Então sobrou um spin 1. Então o fato de você perder a simetria de calibre, mexeu no conteúdo do spin. Você deu massa, mas mexeu no spin também. Isso não pode dizer que, no caso de você adicionar a massa, estaria relacionado com o spin, diretamente Nem não. sempre. Nem sempre. Mas isso aí é uma questão importante. Até que ponto você... Porque a massa está numa situação... A massa é um objeto do grupo de Poincaré e o spin é um objeto só do grupo de Lorentz. Então tem uma desvinculação entre essas duas. Mas a questão agora é que quando você impõe uma equação de campo, você está misturando spin com massa. Então é a tua equação de campo que faz isso. Não é o princípio, você não tem o primeiro princípio por trás do spin que diz que quando ganha massa o spin muda. Não é isso. É a tua equação de campo que você está colocando. Tá, então a gente está vendo um caso drástico de mudança. Então, nós estamos chegando. Então, será que isso aí não poderia ser o fóton? Já que eu estou descrevendo uma partícula de spin 1 massiva. Será que com isso... invariância de gauge perdida. Pois é, com invariância de gauge perdida. É isso que eu não quero. Então, aí fica a chamada para a próxima aula. O que a gente quer agora é finalmente chegar lá. É pegar o Calbi-Ramon, na sua essência, sem massa, juntar com o fóton sem massa, e juntar um objeto sem massa com outro objeto sem massa, e aí o fóton vai trazer os 2 graus de liberdade dele transversos, né, que a gente já viu que o fóton ele tem a simetria de calibre dele, então o fóton tem spin 0 e 1. O Calbi-Ramon tem 1 e 1. Com a simetria de calibre e as equações de campo, o fóton fica com puro spin 1. E o campo de Calbi-Ramon fica com puro spin 0, depois das simetrias de calibre dele. Então eu não vou querer perder nenhuma simetria de calibre para ter um fóton de spin 1 e um Calbi-Ramon de spin 0. Só que se agora essas duas coisas se juntam para descrever uma única partícula, eu tenho um grau de liberdade que se soma a esses dois aqui, porque o spin 1 sem massa não tem 3 graus de liberdade. O spin 1 sem massa, ele não tem esse grau de liberdade, de polarização zero, ele só pode ter helicidade mais 1 ou menos 1. Então o fóton tem mais 1 e menos 1. Esse cara é